Agora em Brasília, 1h58, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, encerra esta sessão plenária da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa em que o plenário aprovou uma medida provisória e um projeto de lei. É a MP que trata dos terrenos da União e também o projeto de lei que cria o marco legal dos jogos eletrônicos no Brasil. Nós vamos agora, então, tratar desses dois itens, dessas duas proposições que foram aprovadas nesta sessão da Câmara. A começar pela medida provisória 1127, que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União a 10%, que corresponde à variação da inflação acumulada em 2021, tomando como base o IPCA. A relatora dessa MP foi a deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, mas o relatório dela foi lido no plenário pelo deputado Carlos Henrique Gaguin, do União Brasil de Tocantins. Essas taxas de ocupação dos terrenos da União são taxas devidas sempre que há uma ocupação de área pública federal por pessoas ou empresas. Funcionam como uma espécie de aluguel pago pelos ocupantes. A nossa equipe de produção, o Caio Darcanchi, conversou com o relator ad hoc dessa MP, o deputado Carlos Henrique Gaguin, que leu o relatório da deputada Rosana Vale aqui no plenário. Vamos ouvir. Essa medida provisória 1127 de 2022, nós acabamos de votar essa medida, é importante para o país. São pessoas que moram há muitos anos, há mais de 50 anos. Eles vão ter o direito de propriedade. Baixamos os impostos, as taxas de 50% para 10%, o preço irrisório, para que as pessoas tenham a sua garantia, a sua escritório. Isso não é para todos, não. E são para as pessoas que já moram há muitos anos ali, são cidades, são favelas inteiras aí que vão ser contempladas com essa medida provisória que a Câmara acaba de aprovar, que é um benefício para todo o país. Vamos só explicar um pouquinho mais detalhadamente. A medida provisória, ela modifica a forma de reajuste das receitas patrimoniais da União. É a forma da União cobrar por esses terrenos, é isso? É a forma da União estar cobrando por esses terrenos, a gente está facilitando. Você não pode cobrar um preço venal hoje de um terreno, porque essas pessoas edificaram as suas construções, essas pessoas construíram, as pessoas investiram no patrimônio da União. Então, é um preço simbólico e esse preço simbólico para essas pessoas carentes. Tem vários terrenos da União que são terrenos também valorizados. Esses terrenos também vão ter um preço também passado pela Câmara, passado por avaliadores também, que vão ser também preço de mercado, mas são terrenos aí nas grandes cidades, terrenos comerciais que não tem ninguém dentro desse terreno. Tem duas coisas. Uma são terrenos que vão ser colocados à venda com muita facilidade, muita rapidez e terreno que garante a propriedade de quem está nesse terreno há muitos anos. Nós ouvimos no plenário algumas críticas sobre as pessoas que serão ou são beneficiadas por essa medida provisória, muitas vezes aquelas que ocuparam irregularmente terrenos no passado. Isso de alguma forma é o que o senhor também enxerga ou não é bem assim? Não, acho que a gente tem que respeitar todas aquelas pessoas que investiram, talvez até estão ali de boa fé, que foram enganados em terra da União. E a União vai ter os seus técnicos através da SPU para olhar com olhar mesmo humano, para que essas pessoas também que investiram sem ter o conhecimento jurídico, essas pessoas também não tenham a sua casa desmanchada, o seu patrimônio perdido de tudo aquilo ali que investiu. Esse projeto, essa medida provisória vai beneficiar o povo e dar agilidade para a regularização fundiária no país. Para a gente finalizar, tem algumas diferenças, o senhor falou, as pessoas mais carentes são beneficiadas com preços menores, pessoas mais ricas, digamos assim, que ocupem terrenos em locais nobres, já não é exatamente dessa forma? Já não é, são alíquotas diferenciadas. Deputado Carlos Henrique Gaguin, do União Brasil de Tocantins, falando sobre essa medida provisória que trata do reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União. A nossa equipe de reportagem também falou com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sobre essa mesma medida provisória. Vamos ouvi-lo. Na verdade, a medida provisória em si, ela regulamenta as cessões de imóveis da União. Ela tem razão de ser.
O problema é que o relator, ele desvirtuou o projeto e abriu um leque, por exemplo, onde aquele que for usuário de imóvel da União, ele poderá receber esse imóvel direto da União através de uma negociação direta, ou seja, o imóvel é público, é da União e será transferido para um privado sem licitação, sem asta pública, sem concorrência, sem disputa. Só o fato de ele estar ocupando o imóvel dá o direito de compra direta desse imóvel. Isso não existe, isso é coisa da atividade privada. Se eu estou alugando um imóvel, eu exerço a preferência de compra. Agora, desde que esse imóvel seja privado. Agora, o imóvel público, ninguém tem direito de preferência de compra. Virou um negócio de compadre. Isso é muito ruim para a União e tira a transparência e tira também a perspectiva de que todos possam ter o mesmo direito sobre a compra desse imóvel. Ou seja, fica fulanizado. Isso não dá, porque esses que usam o imóvel da União, que usavam e que virem a usar, vão ter esse direito de preferência, que é algo assim inusitado e que não tem precedente. Aliás, na minha concepção, é inconstitucional. Aliás, bom, é exatamente a pergunta que eu ia falar. Como corrigir isto? Porque agora, com essa medida provisória aprovada, o senhor acabou de aí apontar uma possibilidade, a inconstitucionalidade. Para mim, ele é totalmente inconstitucional, porque a União não pode fazer essa negociação direta, o gestor público não tem essa prerrogativa de fulanizar um negócio público. Eu acredito que se o Senado não derrubar, o presidente da República haverá de vetar, e se não vetar, qualquer questionamento na justiça cai essa cláusula, porque ela não dá transparência e não dá equilíbrio na disputa da preferência para aquisição de um bem público, que só pode ser adquirido mediante asta pública, mediante um leilão, onde haja uma concorrência, mas não onde é o QI, quem indica, ou seja, para favorecer o compadre. Deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentando críticas a essa medida provisória 1127 de 2022, que trata da taxa dos terrenos da União, taxa de ocupação desses terrenos. Essa medida provisória segue agora para a análise do Senado Federal e deve ser aprovada, votada até o dia 3 de novembro, senão perde a validade. O outro projeto, a outra proposição que foi aprovada nesta sessão da Câmara foi o projeto de lei 2796 de 2021, do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e que foi relatado pelo deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Esse projeto de lei cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no Brasil, regulamentando a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento desses jogos eletrônicos no país. Tanto o autor quanto o relator desse projeto de lei ainda estão no plenário aguardando essa entrevista e eu falo com eles agora. Boa tarde, deputado Kim Kataguiri, deputado Darcy de Matos. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Abraço a todos aí, prazer. Deputado Darcy de Matos, começando pelo senhor que foi o relator desse projeto de lei, bastante comemorado aqui no plenário, após um ajuste no texto, ele foi aprovado em votação simbólica e deve ser muito importante para justamente incentivar esse setor que vem crescendo bastante no mundo inteiro. Para mim foi uma honra ser o relator do projeto de autoria do deputado Kim Kataguiri, que é um jovem, muito preparado, e o projeto tinha que ser dele porque a juventude é mais ligada a essa parte de games, de jogos, da nova economia. Fizemos alguns ajustes aqui em plenário com alguns partidos, né? Acatamos a emenda do PT que remete ao Ministério da Educação quando se trata da utilização como instrumento pedagógico, né? Fizemos uma adequação tributária, o projeto entra em vigor em 2024, para que no ano que vem, através da LOA, o governo possa buscar a fonte de custeio, já que vai ter, entre aspas, um benefício fiscal para o setor, e aí reside a essência do projeto, né, deputado Kim? Porque hoje, absurdamente, nós estamos tributando como caça-níquel, o games e jogos eletrônicos, na verdade, é TI, é informática, é um grande computador, e com uma tributação equivalente à informática, nós vamos, como sempre diz o autor, o Kim, nós vamos criar, incentivar uma indústria brasileira, nacional, para que a gente possa ter renda, mais postos de trabalho para a nossa juventude, é exemplo do que já acontece nos Estados Unidos, que essa indústria é maior do que a indústria de Hollywood.
Esse marco legal vinha sendo aguardado por esse setor já há algum tempo, né? Porque faz falta. Exatamente, essa é a nova economia, né? Então o projeto é muito bom, muito consistente. Também, né, deputado Kim, agradecer, parabenizar o Kim e agradecer o presidente Arthur Lira, que foi muito solícito, atendeu o pedido do autor, meu também, para podermos votar agora, rapidamente, nesse momento. E vai ao Senado, e é um projeto que vai gerar renda, que vai gerar emprego, que vai incentivar a nova economia. Certamente muitos jovens, nossos filhos, nossos netos vão atuar nessa área, né? E por que produzir software somente em outros países? Vamos produzir aqui no Brasil. Então esse projeto é um projeto que marca, como tantos outros, a história do Parlamento brasileiro. Obrigado, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, relator desse projeto de lei 2796 de 2021, cuja autoria é do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, que vinha presidindo a sessão até agora há pouco. Boa tarde, deputado. Boa tarde, um prazer falar com vocês e quero já começar agradecendo aqui a participação do deputado Darcy de Matos, que foi o nosso relator, que fez um excelente trabalho e graças a ele a gente conseguiu aprovar por unanimidade esse projeto aqui no plenário da Câmara. Deputado Kim Kataguiri, esse projeto trata de incentivar esse setor, trata da questão também tributária, pretende, de uma certa forma, gerar empregos na criação, na regulamentação e na importação desses jogos eletrônicos. Exatamente. Primeiro, a ideia da segurança jurídica, né? Hoje, para você desenvolver games, você estaria basicamente ali na areia, se colocava nada, ficava nada, parava de pé, no outro dia tinha uma regulamentação, ontem tinha outra, hoje tem outra. E a ideia foi solidificar, jogar concreto ali para que seja sólida a construção dessa indústria de games aqui no nosso país. Para além disso, né, você também, né, ter essa redução de carga tributária, né, você tinha uma sobretaxa para desincentivar o consumo de videogames, né, como sei lá, se o videogame fosse mais perigoso do que uma arma de fogo, como a tributação de videogame chegou até a ser superior a isso, né, uma ideia ultrapassada de imposto do pecado, né, como se o governo tivesse o direito de escolher o que os cidadãos devem consumir mais ou devem consumir menos. E uma ideia errada também de que o consumo de videogame deve ser desincentivado, quando você já tem diversos estudos que demonstram que o videogame ajuda na sua capacidade cognitiva, que o videogame ajuda muitas vezes também na recuperação de problemas físicos ou de problemas cognitivos. Então tem uma série de utilidades que nós incluímos no projeto, também foram contempladas no relatório final do deputado Darcy de Matos, o uso também em instituições de saúde para recuperar pacientes com diversas dificuldades diferentes, o uso em escolas também para ensinar robótica, para ensinar o desenvolvimento de software e o desenvolvimento de uma indústria aqui no Brasil, porque as nossas mentes, os nossos melhores programadores estão saindo do Brasil, os nossos melhores atletas de eSports estão saindo do Brasil pela falta de incentivo aqui. Por falar em incentivo, deputado, uma das formas previstas no projeto de promover esse incentivo é a criação de cursos técnicos, cursos superiores, nesse sentido, envolvendo os jogos eletrônicos. Exatamente, eu mesmo sou fruto, né, do curso técnico profissionalizante, né, eu cursei na Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, processamento de dados, e não tenho a menor dúvida de que se a maior parte dos jovens brasileiros tivessem acesso a isso, a gente diminuiria muito a evasão escolar, porque muitas das razões pelas quais o aluno não quer ir para a sala de aula, quer ficar em casa, quer ficar sem fazer nada, né, ou quer largar, abandonar a escola, quer sair para trabalhar, é porque ele não vê uma conexão daquilo que ele aprende na sala de aula com depois aquilo que ele vai enfrentar na rua, na vida real, né, no banco, né, no supermercado, né, na hora de pegar o ônibus, na hora de pagar imposto. E o ensino técnico profissionalizante, ele traz para a realidade, né, do aluno exatamente aquilo que ele vai encontrar na vida real, né, a capacidade, né, a necessidade de você saber trabalhar, de você se qualificar, de você se aprofundar e se profissionalizar, né, dentro de uma área, dentro de uma disciplina, para você dar resultado, para você ser um instrumento para a sua família ascender ali na montanha social, né, na pirâmide social, para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida, consiga comprar um melhor carro, uma melhor casa, um melhor ar-condicionado, para que a família inteira acaba se beneficiando desse garoto que muitas vezes sai de uma favela e que pelo seu aprendizado de programação, pelo seu aprendizado de robótica, ele consegue mudar a realidade não só da própria vida, mas da própria família e de toda a comunidade em que ele vive, né?
Uma última pergunta para o deputado Darcy de Matos. Deputado, as máquinas de caça-níqueis estão excluídas desse projeto de lei que regulamenta os jogos eletrônicos. Exatamente, houveram sugestões, né, uma série de emendas do Brasil inteiro, de grupos interessados, mas a ideia do autor e nossa também, com a anuência do presidente Arthur Lira, e até em respeito também à bancada evangélica da Câmara, né, nós excluímos de toda forma jogos de azar e caça-níquel. Então esse assunto é um assunto que nós não tratamos, né? O nosso tema é exatamente games e jogos eletrônicos, pela importância que tem técnica e econômica, como foi colocado pelo autor Kim Kataguiri. E, deputado Kim Kataguiri, o senhor como autor já tem alguma previsão, já andou tendo alguma conversa com alguém lá no Senado sobre o trâmite, a tramitação desse projeto no Senado? Já tive boas conversas, não encontrei resistência em nenhuma bancada, em nenhuma vertente ideológica, que é muito reflexo do que a gente viu aqui dentro da Câmara dos Deputados. Uma vez que o sujeito entende a importância da indústria de games, o tamanho da indústria de games, que é sempre importante ressaltar, né? A gente está falando de geração de emprego e de renda, mais do que entretenimento, a gente está falando de cultura, e a indústria de games movimenta mais do que a indústria, né, da bilheteria, de cinema, da música e do entretenimento em casa somados. Essas três indústrias somadas não dá o tamanho da indústria de games hoje no mundo, e muitos não têm noção disso. Quando passam a ter, entendem a importância do projeto e se tornam simpáticos ao projeto. Então acredito que, se não por unanimidade, no Senado a gente deve aprovar também por uma maioria muito significativa. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Obrigado. Prazer participar. Opa, prazer foi nosso. Conversando então com o autor desse projeto, deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e com o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Projeto de lei 2796 de 2021, que segue agora para a análise do Senado Federal. Agora 2h14 em Brasília. Esses foram, portanto, os dois projetos aprovados nesta sessão plenária da Câmara dos Deputados. Você que nos acompanha pela TV Câmara pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, que então você vai ter acesso à agência Câmara de Notícia, as informações, as reportagens sobre esses dois projetos aprovados nesta sessão plenária. A medida provisória que limita o reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União a 10%, e também o projeto de lei 2796 de 2021, que cria o marco legal da indústria dos jogos eletrônicos no Brasil. Você que nos acompanha pela Rádio Câmara pode acessar essas informações depois digitando na internet câmara.leg.br. É isso. 2h15 em Brasília. Uma boa tarde para você. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.